Oiê, seja bem-vindo a mais um podcast Cafezinho com a G. Hoje vamos bater um papo com uma designer super talentosa que mora aqui nos Estados Unidos. E olha só que coincidência, descobri que somos da mesma cidade no Brasil. E eu estou muito feliz de poder conhecer um pouco melhor dessa mulher incrível com vocês, Luísa Abraão. Oi! Eu falei certo o teu sobrenome? Certinho, perfeito. Abraão. Ai, que bom. Porque eu sei que tem alguns assim que é diferente, né? Eu falei, eu não sei se eu vou falar certo, mas qualquer detalhe ela me corrige. Perfeito. Mas olha só, deixa eu te perguntar, você nasceu em Anápolis? Sim, sou de Anápolis, Goiás. Ê, terra boa! Olha só, eu não sou. Assim, na verdade, a minha família é de Anápolis. Eu não nasci em Anápolis, mas meu irmão nasceu em Anápolis. Inclusive, nesse momento, eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de Anápolis. Cidade boa, terra boa, né? Sim, eu concordo. Eu morei muitos anos em Anápolis, durante a minha infância, adolescência. Eu fiz faculdade na Univangélica, não sei se você conhece. Conheço. Uhum. Tenho muitos amigos lá. E você é Foi. nascida onde? Eu sou de uma cidade, assim, do interior de Goiás. Acho que Pode quase falar. ninguém conhece. Posse. Posse, Goiás. Pior Muitas que eu não pessoas não conheço conhecem. mesmo. Não Então. conhecia. Uhum. Fica ali com a divisa, faz divisa com a Bahia, enfim, é uma cidade que poucas pessoas conhecem, Que mas eu legal. nasci lá. Eu sou um ano mais velha que o meu irmão, e aí o meu irmão já nasceu em Anápolis. Então, assim, eu literalmente só nasci praticamente. Fiquei pouco tempo lá, né? E Sim. aí a gente já se mudou para Anápolis. Mas que legal saber que você é da mesma cidade que eu, né, no Brasil. Isso realmente é uma grande coincidência. Coincidência. Porque aqui, morando aqui nos Estados Sim. Unidos, eu até hoje não tinha conhecido ninguém de Anápolis. Tem muita gente de Minas, né? O meu De esposo, inclusive, é de Minas. Minas, de Valadares, enfim. Mas de Anápolis, Especialmente de Anápolis. Às vezes até é. sai uma Goiânia ali, agora Anápolis. Isso! Anápolis é raro, então, olha, tô muito feliz. Mas olha só, vamos agora para o momento do nosso podcast que eu chamo que da hora do quiz, que é um momento que eu Uhum. faço algumas perguntas aleatórias para a gente conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado do dia. Preparada? Preparada. Vamos lá, então. Café quente ou gelado? Quente. Quente. Ela foi direta, gente. Então, assim, realmente, faça sol, chuva, é café O quente. cafezinho da manhã tem que ser quente. Ok. Você prefere cozinhar ou comer fora? Hoje em dia, cozinhar. Cozinhar? Sim. Cite três pratos, aquelas que você faz, que você gosta de cozinhar. Não, três não, mas cite um prato aí que você gosta de cozinhar. Eu gosto muito de fazer um arroz sírio, Hum? de família, assim, que eu amo. Eu faço uma versão adaptada aqui, que eu amo. De pratos mais elaborados, eu gosto muito de risoto fungo. Eu acho que é meu prato favorito, assim, eu amo cogumelos. Mas no dia a dia, hum, eu acho que fazer macarrão, assim, é o mais simples e que eu e meu esposo mais amamos. É o que eu mais faço aqui. Ah, macarrão é bom demais, né? Pasta, gente, eu amo. Não tem Pizza, erro. eu acho que tudo que é massa, assim, cai bem em todos os momentos. Mas eu Sim. percebi que você é boa mesmo, você gosta de cozinhar. Foi falando aí uns pratos, assim, tipo, básicos, que pra mim já são super sofisticados, entendeu? Mas essa parte de cozinhar Muito foi mais bom. depois que eu mudei pra cá e que eu tive que sair me virando sozinha. Eu gosto de comer fora, em casa, mas a vida que, como acaba rodeando tudo assim em volta da gente, foi quando eu realmente fui pra cozinha e comecei a cozinhar mesmo. Antes não era assim, não. Isso é verdade, viu, Luísa? Eu concordo com você e eu entendo bem o que você está falando, porque aqui a gente Uhum, aprende a fazer de tudo, sim. praticamente, né? Uhum, sim. Até pintar cabelo, entendeu? Sim. Uma coisa que eu nunca fiz na Tudo vida tem. foi, tipo, tentar cortar meu cabelo. Aqui eu corto meu Cortei cabelo. também. Aham. Fiz isso também. Gente, a gente começa a fazer Sim. algumas coisas assim, que no Brasil a gente fala assim, não, Não. imagina.
É, Aí quando você chega aqui, realmente você sim, descobre que você tem muitos talentos, você tem muita sim. A capacidade de gente fazer se coisas vira que você mesmo. nem imaginava. Muito bom. Próxima pergunta. Uma curiosidade sobre você. Eu fiz 15 anos de balé. Dancei dos 5 aos Gente, 20 anos. já Diretão. é a segunda convidada que eu trago aqui no podcast que fez 15 anos de balé. Mas você chegou a se Sério? formar? Me Você formou? formei. Eu dancei no Ah, corpo de baile da minha cidade. Foi assim, o balé fez parte da minha vida toda, toda, toda. Eu amo de paixão. Mas também eu parei com uns 20 anos, que tem 10 anos que eu não danço. Aí quando eu parei de vez. nossa. Mas hoje capaz de você pegar assim, será que Aí sai eu tenho alguma coisa, vontade uma de sapatilha Eu tenho assim? vontade de ir pra aula, tipo assim, fazer uma aula sem pressão de apresentação, mil ensaios, Aham. mas fazer uma aulinha de balé eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho muita saudade. Eu admiro, eu acho muito bonito assim. Assim, a postura, né? Eu acho assim que você precisa ter muita disciplina também, né? Porque exige Sim, muito do teu corpo, né? sim, Concentração e tudo mais. com Eu acho certeza. algo muito bonito, assim, de ver e muito difícil de se fazer, assim. Eu nunca fiz nada, assim, nesse De nível, assim, de dança. balé, então, de dança, não. Então, quando eu conheço alguém que faz, eu super admiro, porque eu acho muito bonito. Eu assisti uma apresentação de balé aqui em Miami, que eu fiquei encantada. Eu fiquei assim, gente, eu saí até com vontade de aprender, sabe? Sim, aham, De tão bonito que é. Mas que sim. legal, 15 anos de balé, é muita coisa. Legal. Produto de beleza favorito dos últimos tempos. Olha, eu comprei um sérum que eu esqueci o nome dele, então vai ser péssima a Aham. minha dica. Mas um sérum que eu amei pra nutrição, que tem um cheirinho assim de perfume, até de rica, que eu falo que é uma delícia. Só que eu vou dar aquela dica bem furada que tá ali, eu não lembro o nome. Mas vamos Aham. dizer que é o produto que eu mais estou usando. Meu cabelo é bem fino, então Aham. é muito fácil. Mesmo não tendo coloração, hoje em dia não tem nada, meu cabelo 100% natural. Ele é muito fino, muito delicadinho, então é muito fácil. Com qualquer coisa ele dá uma pontinha dupla, então sempre tem um olhinho, um sérum, assim Uhum. que companheiro Essa dica é boa, viu? Eu não sei se você sentiu essa diferença no seu cabelo morando aqui. da água. Não dá uma diferença? Dá. Eu não Eu sei, meu coloquei cabelo filtro, ele não é o mas mesmo mesmo assim cabelo do muda. Brasil. Concordo 1000%. Meu cabelo ele é fino, da raiz lisa, mas ele tem volume. Então, assim que eu lavo, eu tenho o cacho. Só que como ele é Uhum. fininho, tipo assim, eu deitei e ele já desce, sabe? Uhum. Aqui eu percebi que eu perdi mais ainda essa questão do volume. No Brasil, meu cabelo tinha mais volume, tanto assim, da estrutura do fio quanto do volume. Aqui, quando eu cheguei, a água, meu rosto sentiu, no inverno aqui principalmente, o rosto e o cabelo. Aí coloquei Hum. filtro no chuveiro, ajudou, mas não é Ah, a eu mesma coisa. também. Aham. É uma dica legal, gente. Faz diferença mesmo. Eu senti também. Eu achava que Uhum, era um pouco assim psicológico, sabe? Falei, ai, capaz, como assim não? Mas né? faz diferença. Eu senti também uma diferença legal. Concordo. Uhum. Peça que você mais ama no seu guarda-roupa. Olha, uma boa calça jeans, que pra mim Hum, é assim, mais cintura alta, mais confortável, sem me atarrachar. Também peça uhum. desconfortável, tô fora. Mas aquela boa calça jeans, que inclusive é a que eu tô usando hoje, sabe? Aquela que você usa, que se deixa, usa todo dia. Aham. Essa tem que ter. Eu amo, Ai, amo. jeans, eu também sou do time do jeans. Eu gosto muito de um bom jeans. E eu tô numa fase também de usar um jeans mais folgadinho. Mas eu gosto de cintura alta também. Mas recentemente eu até adquiri algumas com uma cintura um pouquinho mais baixa Uhum. que eu não esperava, mas me senti confortável e aceitei. Sim, Estou bem, sabe? Mas eu também sim. sou mais do time de cintura alta. Jeans é vida, gente. Eu Não amo tem jeans. erro. Concordo. E qual que foi a palavra que você falou aí agora? Eu falei, gente, será que isso é goiano? Atar... Atarrachada, Atarrachada. Isso é apertada. goiano? Pode ser que seja. Pode ser que... Seu esposo é goiano também? O quê? Aqui em O seu casa? esposo Sim, é? é Ele goiano também. também, de Anápolis De também. Anápolis também, os dois? Ai, Sim. gente. Ele Não, é porque aqui em meio casa. Anápolis, meio São Paulo, que ele tem família nos dois, Ah, mas ele é nascido em Anápolis. legal.
Porque aqui em casa eu tenho um mineirinho, né? E aí, às vezes, a gente fica nas gírias assim, eu falo, gente, tem algumas coisas que eu acho muito parecidas, Sim, mas aqui em casa a gente é uma graça, viu? Porque tem coisa que eu falo, não, é de Goiás, e ele fala, não, é de de Minas. Minas. Aí fica essa disputa aqui em casa. Ai, Luísa, melhor viagem da sua vida? Nossa. Olha, eu fiz uma viagem que eu falo que foi a última viagem que eu fiz com ânimo de jovem, para passar perrengue e viver muitas coisas ao mesmo tempo. Ela foi uma viagem que me marcou, porque eu fiz ela com amigos e a gente conheceu 4 países na Europa em 10 dias. Pegamos Uau! voo, assim, muito próximo. Foi muito corrido, mas a gente viu muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que ela marcou a minha vida, assim, que hoje eu falo, se eu te contar metade dos perrengues de voo que eu passei, eu falei, eu não passo isso nunca mais, porque eu não tenho esse ânimo mais, mas foi uma viagem que me marcou muito, tanto assim, por questão de viver coisas diferentes, de forma independente, coisas que eu fiz sozinha na viagem, que eu fiz por mim, que me marcaram, e eu acho que foi uma viagem que quando você vai para a Europa, você pode ver vários países ao mesmo tempo, acho que assim, é uma experiência única. Foi uma viagem que me marcou muito. Nossa, que legal. Eu não conheço a Europa ainda. Todo mundo fala, eu vejo fotos, fico só sonhando. Eu imagino que deve ser muito, muito, muito bonito mesmo, assim, ainda mais essas viagens assim que você consegue conhecer vários lugares ao Sim, mesmo tempo, né? E lá te proporciona isso, querendo ou não, isso é né? Porque incrível, nossa. cidades, os países são bem pertinhos assim um do outro, né? Porque aqui nos Estados Uhum. Unidos, gente, é tudo muito longe. Sim. Não, é o completo contrário de É, lá. Aqui você anda, anda, anda e ainda tá no mesmo estado. É difícil. é difícil, é muito grande, né? Nossa, é tudo muito longe. Às vezes eu falo assim, ah, eu quero. Eu tenho uma tia que mora aí na Geórgia também, igual a gente estava falando um pouco antes, eu comentei, e a gente ainda não conseguiu ir aí, sabe, para passear. Ela já veio aqui, mas a gente ainda não conseguiu ir aí, porque toda vez que a gente vai se organizar e tal, a gente fala, nossa, assim, não é tão simples, né, fazer viagens aqui dentro do país, assim. Isso porque são 2 estados, um em cima Pertos, do né? outro, Aham, literalmente. literalmente. É verdade. É o quê? Eu acho que umas 8 horas de carro, acho que daqui, 8, 9 Depende horas. de quão É. pra cima e quão pra baixo você tá. De Miami, que é mais embaixo, eu acho que vai dar Aham. umas 9 horas pra cá, umas 8, É, 9 horas, dependendo. É um pouquinho é mais mais longe, ou sim, menos é. isso. É. Enfim. Mas agora, a última pergunta desse nosso momento é: qual é o seu momento fica? O que que você costuma fazer para relaxar no seu dia a dia? Eu sou uma pessoa muito assim, a rotina da manhã. Eu sou aquela pessoa que acorda, arruma a cama, eu já me arrumo pro dia, assim. Eu desço, abro as janelas da casa, deixo a luz entrar, faço meu cafezinho da manhã, meu café quente. Então, assim, faço meu café da manhã, sento em silêncio. Eu falo que esse é o meu momento, assim, de paz. Ele me alinha ali pro resto do dia. Se eu fosse falar um Uhum. momento que eu acho gostoso, é esse momento da manhã, com certeza. Que demais. Eu só de ouvir você falar, é muito bom, né? Quando você já começa o dia assim, que assim, querendo ou não, acaba que determina como vai ser, de certa forma, o teu dia, né? A forma como você acorda, o que você faz logo assim pela manhã, direciona, né? Todo o seu dia, né? Que gostoso. Uhum, Tem muitas pessoas que eu conversei aqui que elas também têm muito a rotina da noite, assim. O momento uhum, delas, assim, é a rotininha antes de dormir. sim, E é legal também, né? De manhã, eu acho que eu também, dependendo do dia, eu sou muito mais assim, eu tenho muito mais energia de manhã do que à tarde, mas sim, dependendo da semana, eu tô assim, cansada de manhã e agitada à noite. Não sei se é às vezes aquelas semanas que a gente trabalha até tarde, sai um sim, pouco da acontece. rotina e aí muda Uhum, tudo, né? muda tudo. Mas então, indo direto para o nosso assunto de hoje, primeiro eu Ok, quero dizer que eu gostei muito de conhecer um pouquinho melhor você. Ótimas respostas. Foi fácil, né? Essa hora do tranquilo, quiz foi tranquila. deu certo. Deu tudo certo. É, o meu esposo, ele também é designer, né? E ele comentou comigo que nas agências onde ele trabalhou, nunca.
tinha designers mulheres. E aí, as mulheres, ele comenta comigo, ele fala que geralmente elas trabalhavam com atendimento, na recepção, social media, e ele achava isso um pouco estranho. E ele sempre quis encontrar uma designer mulher para trocar ideias, né? Inclusive foi ele que falou de você para mim. E assim, no geral, nós não vemos muitas designers, né, mulheres, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Você enfrentou algum desafio no mercado design gráfico, especialmente dentro de agências de publicidade? Você já trabalhou em agência de publicidade também? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade. Eu me formei na faculdade no final de 2015, então, em 2015, no meu último ano de faculdade, eu estagiei, aquele estágio obrigatório, eu estagiei nessa Uhum, mesma agência, e no outro ano eu comecei como contratada ali oficialmente, né? E assim, vamos falar, tinham 5 homens e 2 mulheres. Eu tinha uma colega mulher, que também uhum, formou da mesma faculdade comigo. Acho que veio daí essa conexão. A gente já se conhecia e aí uma indicou a outra. Mas sim, é legal. muito interessante que em agências, escritórios de design, você vai ver que tem muito mais homem. Uhum, Se você olhar de forma geral, realmente isso acontece mesmo. Eu nunca senti isso como um desafio. Para mim, eu nunca uhum, senti dessa forma. Até quando eu comecei nessa agência, eu fiquei um ano mais ou menos lá e a partir daí, então a partir de 2017 mais ou menos, eu comecei a trabalhar para mim mesma. E desde então, isso nunca mudou, né? Então eu sou autônoma desde essa época e hoje eu tenho uma visão assim que se você olhar nesse mercado de autônomos, tem muitas mulheres uhum, escolhendo o design como carreira pela liberdade, tanto pela praticidade, mulheres que já são mães e que sabem que podem focar numa área que elas vão ter liberdade geográfica, que elas vão ter liberdade de horário, às vezes tem criança em casa. Então, hoje em dia, eu vejo muitas mulheres olhando para o design dessa forma, sabe? Então, tem uhum, muitas empreendedoras nessa parte de projetos de identidade visual, a gente vê isso crescendo muito também. uhum. Então, hoje eu já tenho essa visão. Eu acho que tem muito essa diferença de agências e mulheres empreendedoras. Falando disso, eu vejo muitas mulheres empreendendo no design. Dentro de Uhum, agência, eu concordo com você que não que uhum, isso seja assim intencional que tenham menos sim. mulheres em agências, Uhum, porém eu vejo sim, foi interessante o Wallace ter trazido essa percepção, porque eu já vi isso uhum. também. Como eu tô fora desse Universo? universo de agência tem um Uhum, tempo, né? Então eu também não tenho uma visão muito recente de como tem sido isso. Porém, eu concordo que ela existe mesmo, essa diferença. uhum. Mas primeiro de tudo, eu fiquei super curiosa aqui agora para saber o seguinte: por que que você escolheu essa profissão? Por que designer? Porque designer. Eu sempre fui uma pessoa criativa, no sentido assim, qualquer coisa. Eu fiz piano muitos anos, fiz o balé. Uhum, Quando criança eu amava desenhar, eu desenhava planta baixa das coisas, e eu e minhas amigas brincando. Vamos ser veterinários. Ah, então vou fazer a nossa clínica veterinária. Eu fazia, eu desenhava, brincava de massinha, criava personagem. Isso sempre fez parte da minha vida. Tanto que eu sabia que eu ia trabalhar com algo de área criativa. E assim, quando foi chegando essa época de escolher profissão, eu cheguei a prestar vestibular para design de moda. E eu achava que eu hum, queria é, fazer parte disso. aham, Mas aí teve uma feira de profissões, na faculdade, inclusive, que eu fiz lá na UFG de Goiânia. E uhum, no terceiro ano a gente foi nessa feira de profissões onde eles vão mostrando. E eu já tinha prestado vestibular para design de moda, tinha feito no segundo ano ali para testar, sabe? E quando eu uhum, fui no terceiro ano, que chegou aquela época de escolher mesmo para você fazer o vestibular, essa feira me ajudou muito, porque eu lembro que eu entrei na salinha do design de moda e o que que eu vi? Eu vi, assim, manequins, roupa, modelagem, porque eu sempre amei esse universo, eu sempre amei o universo de moda, de decoração, isso uhum, sempre fez parte de coisas que eu gostava. Então, por isso eu sim, achava que eu queria design de moda. Quando uhum, eu entrei na sala do design gráfico, o que que eu vi? Revista, diagramação, encartes, aham, tipografia. Sabe quando você olha para aquilo e fala assim, é isso. Eu quero criar esse tipo de coisa. Que pode entrar no universo de moda, que pode entrar no universo de decoração. Eu acho que o design uhum, gráfico ele traz essa liberdade de criação. Você cria para qualquer área.
né? E Uhum. eu acho que aquela alma do designer de ver uma diagramação, um encarte, paleta de cores, sabe? Isso fez meu coração bater mais forte. E aí eu sabia que esse era o meu curso. E Uhum. assim, não tem ninguém da minha família que é da área criativa nesse sentido. Eu tenho dois tios que são pianistas, que seriam próximos, assim, de Sim. pessoas Essa criativas, área mais criativa, né? é, Artística, digamos. artística. Porém, assim, meu pai e meu irmão são engenheiros, o outro irmão é médico, minha mãe fez administração. Tipo, não tinha esse terreno fértil para ser uma designer. Mas Aham. eu falo que isso é a forma que Deus queria a gente mesmo. Ele me Sim. criou dessa forma. E eu sabia que eu ia Uhum. encontrar meu caminho ali. E aí, quando eu comecei o Sim. curso, 2012, então 12 anos atrás, hoje eu acho que entender, saber o que é design gráfico com a internet é muito mais fácil. A gente vê o design presente nas coisas. Com esse boom de redes sociais, essa profissão ela é necessária e ela é muito vista, né? É fácil de Uhum. ver ela participando ali da realidade do mundo. Na minha época, isso porque nem faz tanto tempo assim, né? Uhum. Mas assim, 12 anos atrás, se você olhar só essa evolução de internet, né, muita coisa mudou. E eu lembro que quando eu comecei o curso, eu sempre tive apoio da minha família, ninguém nunca me questionou, tipo assim, Luísa, design Uhum. gráfico. Eu Sim. lembro que a minha avó me deu uma cutucadinha. Por que você não faz arquitetura? Aquele sentido assim, né? A arquitetura Sim. tem mais futuro. Mas Sim. assim, meus pais sempre me apoiaram, porque eu acho que eles sabiam que eu ia estar fazendo uma coisa que fazia sentido para mim, que tinha uma conexão com o tipo de habilidade, que eu podia Uhum. florescer naquilo. E assim foi. Então, assim, eu nunca pensei em não ser designer. A partir do momento que eu descobri que eu queria essa área, não teve Uhum. nenhum momento da minha trajetória até hoje que eu falei, quero fazer algo completamente diferente. A gente tem os altos e baixos dentro da profissão, essa Uhum. descoberta da área que você quer atuar dentro da profissão, e eu posso contar um pouco mais sobre isso, como foi esse Uhum. caminho, mas ser designer eu acho que faz parte de quem eu sou mesmo, sabe? Que demais. Você fala nessa questão dessa sensibilidade, né, que seus pais tiveram de ver essa conexão de você com essa área, né? Sim. Eu me lembrei do meu esposo falando, contando isso para mim também, porque os pais dele também tiveram, a história dele é um pouquinho diferente, mas parecida em alguns aspectos. Em relação a isso, os pais dele também tiveram essa sensibilidade, sabe? Ele já tinha essa facilidade com desenho, então logo eu falo que os meus sogros, eles foram até, assim, futuristas. Eles falaram assim, não, eu vou colocar essa criança no curso de computação. Então, o Wallace foi lá, fez todos os cursos, assim, e eles viram no Wallace esse talento, né? Esse dom e investiram nisso, né? E eu acho que isso faz muita diferença também, né? Quando você tem pais assim que têm esse olhar assim atento, né, e consegue identificar, né, o quanto antes essas habilidades, né, nos filhos, né. O meu esposo foi um desses e ouvindo você falar, né, dá para ver que você tem muita paixão pelo que você faz, que você ama, né, ser essa profissional dessa área. E quando você falou aqui comigo que escolheu fazer o curso de design gráfico, né? Eu fico imaginando que, especialmente naquela época, né? Não é um curso muito comum, né? De você ouvir alguém falando, eu vou fazer esse curso. Só que, ao mesmo tempo, especialmente hoje, como você falou, né? A gente vê essa profissão em tudo. E depois que eu casei com um designer gráfico, eu fiquei com um olhar muito mais atento e sensível assim para tudo que eu vejo assim, eu vejo arte, eu vejo beleza, eu falo assim, nossa, olha isso aqui, alguém pensou nisso. Sabe assim, faz Sim. total diferença. Eu que tô agora nesse processo de criação de uma marca, né? E ele tá trabalhando comigo, né, junto em toda essa parte de identidade visual e tal, branding da marca. E assim, faz total diferença. Eu não tinha noção do quanto é importante esse trabalho, essa profissão, e muda tudo. Sabe, a Sim. forma que você vai apresentar um produto, um serviço, assim, faz total diferença quando você tem esse profissional, né, trabalhando. Então, e especialmente agora com a internet, a gente vê, né, o quanto faz total sentido, né, e sempre tem alguém que pensou ali, né, teve uma cabecinha ali por detrás que fez, né, todo aquele processo para gerar desejo, para te gerar aquela experiência, né? Então, eu acho fantástica essa profissão, especialmente agora tendo um contato muito mais próximo, né,
porque casada com um Sim. profissional dessa área, eu fico assim, gente, isso aqui é demais, é genial, é fantástico. Então, é Sim. muito legal essa colocação que você teve, né, nesse aspecto. E falando sobre a profissão em si, você enfrentou algum desafio no mercado sendo design gráfico? Assim, você falou que trabalhou por pouco tempo em agências de publicidade, né? Em agência de publicidade, mas daí logo depois você já decidiu trabalhar por conta própria, né? O que eu admiro muito. Estamos aí no mesmo time, empreendendo. Mas conta pra gente, você teve algum desafio ou alguns desafios, né? Exercendo essa profissão? Eu vou contar um pouquinho como foi minha trajetória, como eu comentei, né? Uhum, Dentro do campo, porque às vezes as pessoas têm uma imagem de que você escolhe uma profissão e você segue aquela profissão. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu tenho amigas, pessoas conhecidas que às vezes fizeram um, dois, três cursos até encontrarem a profissão, ou até hoje ficam um pouco em dúvida, né? E às vezes se cria uma expectativa de que a partir do momento que você acha um curso, você acha uma profissão, você está resolvido. Saiba que uhum, dentro dessa profissão você vai ter diversas possibilidades, porque existem subcampos ali dentro, existem formas diferentes de trabalhar. E eu acho que isso vai falar diretamente com a questão dos desafios, né? uhum. Então, quando eu comecei, que eu realmente saí da agência e comecei a trabalhar por conta própria, eu fiquei muito tempo envolvida no universo de criação de conteúdo de redes sociais. A primeira pessoa Uhum. que eu tive uma experiência, que foi uma pessoa que eu trabalhei 5 anos com ela, é uma blogueira até de Goiânia, que chama Laila Que Monteiro. legal. E assim, Sério? sim, Eu conheço. aham. Você conhece a Nossa, Laila? conheço sim, né? Como diz a minha mãe, né? Ah, é minha amiga. Amiga de onde? Ai, do Instagram, Do filha. Instagram, minha amiga. Conheço ela, maravilhosa, Sim, Laíla. Nossa, se a um dia ela Laila. ouvir esse podcast, vamos mandar esse podcast para ela, amiga. Vamos mandar. Compartilhar que quem sabe chega nela. Linda, maravilhosa. Não, a Continua. Laila é maravilhosa. É uma pessoa, assim, que tem uma garra, uma luz. Eu sou fã dela. Foi uma época, assim, que a gente trabalhou. Eu trabalhei com tudo com a Laila. Eu comecei. Eu lembro que, assim, quando eu falei pra você que o design ele nos permite trabalhar com diversas áreas, pra mim, Uhum, trabalhar com a Laila foi uma imersão no mundo da moda, como uhum, designer, né? Então, assim, desde criar o layout do blog dela, criar o layout dos posts do blog. Sabe aquela coisa, tipo assim, uhum, que eu lembro que eu amava, sempre amei revista de moda pela diagramação também. Então, aqueles recortes das roupas com os acessórios. Sabe aquela coisa, assim? uhum. Eu amo isso. Isso, assim, me dá um quentinho no coração. Eu tenho coleção de revista de moda no Brasil que eu não tenho coragem de jogar fora as minhas Eves e as minhas Vogues lá, porque eu amo essa coisa do impresso pro mundo da moda, né? Uhum. Então, pro blog dela, eu lembro que foi assim. Eu tava nas mil maravilhas, porque eu fiz uma imersão. Então, tudo que eu criava era para esse universo que eu gostava, eu amava. Era assim, 1000% criação. E a gente Uhum. foi evoluindo mais para essas criações pro Instagram. Ela com o canal no YouTube, aí eu comecei a gravar com ela pro YouTube. Eu gravava, editava, fazia tudo, tudo, tudo. Nessa área mais tipo de dia a dia, tudo que ela tinha de produção de conteúdo, eu ajudava a gravar, a gente pensava no roteiro. Então eu fazia desde criar o conteúdo com ela em si, tipo a gravação que a gente tá fazendo agora, e depois Uhum. editar esse conteúdo, né? Nossa, Então que foi. demais. Não, foi assim. Uma época muito corrida da minha vida, porque logo, assim que eu comecei a trabalhar com a Laila, logo eu tive outros clientes nesse mundo de moda, de beleza, todos em Goiânia, então a minha vida era sempre sair de Anápolis cedinho para Goiânia. Uhum. Cada dia eu passava com um cliente ali, criava esses conteúdos. Então, eu amo muito essa parte de fashion film também. Eu fiz muito, também criei muito nesse sentido. Eu gosto muito de fotografia. Isso fez parte da minha Uhum. vida, assim, muito forte aí durante uns 5 6 anos, essa primeira estrada ali de autônoma. Uhum. E nesse meio tempo, eu tinha os meus projetos de identidade visual, mas esses clientes, eles tomavam a maior parte do meu tempo, que eram clientes fixos. Então foi uma época que eu não tive tempo para pensar. Eu simplesmente foi vindo essa necessidade, uma indicação. Nossa, Luísa, eu preciso de uma pessoa como você. Sabe aquele boom de necessidade de um acompanhamento nas redes sociais? Só que Uhum. não era assim uma produção de conteúdo à distância. Eu estava literalmente dentro das empresas. Então, assim, aquilo virou um furacão na minha vida. Foi muito bom porque foi muito crescimento, no sentido de que eu tive oportunidade de fazer muito, fazer, Uhum. testar.
botar a mão na massa, descobrir, me descobrindo cada vez mais enquanto eu fazia. Uhum. E eu sempre gostei dessa coisa do quem sabe faz ao vivo, sabe? O olhar ali na Sim. hora. Eu gosto muito disso. Então, Uhum. por mais que fosse muito cansativo, porque envolvia estrada, sabe? Eu sempre estava na correria. Chegava em casa, tinha um momento de editar o conteúdo. Então, não era só Uhum. o dia fazendo o conteúdo, era o dia de editar o conteúdo, de organizar, enfim. É, porque Vocês sabem, dessa parte, essa vamos parte, pessoal. ressaltar esse detalhe aqui, gente, que tipo assim, eu também amo fazer assim, grava, tô aprendendo, né, também, mas assim, vem o depois, gente. O Quando depois. você vê um vídeo editado, valorizem, sabe? Quando Valorize. a gente pede assim, olha, curtam, comentem, compartilhem, olha, valorize, porque, gente, Valorize. é difícil, Sim, dá nossa. trabalho. Não, eu falo que eu valorizo e valorizei uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, seja de YouTube, de Instagram, mil vezes Uhum, depois que eu passei por isso. As com pessoas não têm certeza. noção mesmo da Uhum, trabalheira que é. Pra você ter uma noção, um vídeo do YouTube, dependendo do tipo de vídeo, eu passava 8 horas editando um vídeo. editando, E nossa, aí você tem eu vídeo que imagino. sai 2 vezes por semana, então assim, era uma máquina sem É uma parar. frequência muito grande, né? É muito trabalho. É uma trabalheira. É um ritmo acelerado. Sim, é um ritmo acelerado e aquilo te suga, que foi uma das coisas que começaram a me. Eu comecei a perceber que aquilo não estava saudável para mim. Agora, falando de Uhum, desafios, é muito fácil quando você gosta de uma coisa você entrar de cabeça. Então, uhum, simplesmente deu um tibum. Igual eu falei, eu não tive tempo de pensar o tipo de serviço que eu ofereceria uhum, especificamente para o cliente, ou se vai ter um limite assim assado. Eu fui, ó, a necessidade está aqui, uhum, ali eu tinha o valor que eu recebia mensal desses clientes, então foi muito interessante para mim já entrar e começar a ganhar esses clientes e trabalhar com eles. sim, Só que eu vivia aquilo. Então, assim, uhum. eu não tinha final de semana. Para mim, segunda-feira, domingo, quarta, Já tanto emendava faz. tudo. Era a mesma coisa. Era acordar às 5 horas da manhã para editar o vídeo, porque eu tinha que mandar para aprovação. Logo eu tinha que sair para Goiânia para poder ir no outro cliente. Então, assim, vamos falar ali que isso foi de 2007 a 2021 e 22, que foi mais ou menos Nossa, muitos anos. quando eu vim para cá. Então, Uhum, tô pulando um pouco as etapas, eu não quero chegar lá uhum, na frente ainda. Eu quero só falar sobre os desafios. Então, desafios que eu uhum, encontrei nessa primeira etapa. Quando uhum, você começa a fazer sem estrutura, isso não é uma desculpa para não fazer as coisas. Eu acho que muitas vezes a uhum, gente quer que seja tudo perfeito para sair fazendo. Eu sou essa pessoa também. Se você esperar, você sabe que você tá demorando. Você tem que ir, tem que ir. E eu fui. Só que o que que aconteceu? Chegou uma época que eu tava tão envolvida, aquela sensação sempre da bola de neve, que o meu esgotamento foi levando, levando, uhum, levando. Porque tudo dependia de mim. Tudo uhum. dependia de mim. O atendimento era comigo. O trabalho em si, a produção de conteúdo era comigo. É Estruturar uma muita coisa. empresa, É muita coisa. administrar Só uma de empresa, ouvir, só de administrar, ouvir, eu já tô sentindo o seu emitir cansaço dessa época, entendeu? Só de te ouvir. orçamento de novo cliente. Então, assim, a demanda do dia a dia, do fazer em si já era muito grande. O desafio que eu Uhum, encontrei principal foi tudo que envolvia os entornos disso, porque eu era uma funcionária de mim mesma, e eu estava lá sempre trabalhando no chão da fábrica. Quem é que uhum, estava lá de longe? Vendo se esse valor está fazendo sentido, se essas horas uhum, trabalhadas estão fazendo sentido, organizando as minhas finanças, organizando, contratando, achando um profissional, um contador. Então, assim, uhum, existe um trabalho que tem que ser feito para o trabalho ser feito. E uhum. quando você é Sim. empreendedor e você é assim, a fonte principal de ação dentro da sua empresa, é muito fácil você ficar perdido no chão da fábrica, que a gente fala, Com certeza. e aquilo te consumir. E você não Uhum, conseguir ter clareza do que você está fazendo. Você não ter aquela visão de fora. Então, os meus primeiros grandes desafios foram isso, entender que eu tinha que ter o tempo da Luísa para a empresa, que aquilo estava me esgotando extremamente, que foi um dos pontos que me fez realmente querer parar com as redes sociais, por mais que eu amasse as fotos, vídeos, eu amo, como eu falei, essa coisa do quem sabe faz ao vivo. uhum, Só que, assim, eu sempre fui fazendo os meus projetos de identidade visual costurando com isso. Não era o meu foco principal, mas eu sempre amei essa parte. E foi um momento que eu cheguei e falei assim, pera, eu vou ter que fazer uma escolha.
E eu acho que outra coisa nessa vida de empreender em qualquer Uhum. área é você ter que falar não para boas ideias, você ter que falar não para bons clientes, você ter que falar não, porque senão você fala sim para todo mundo e você perde sua Uhum. vida. E eu Sim. estava nessa situação. Uhum. Nossa, é. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que trabalhar muito é sinônimo de, às vezes assim, tipo, não, tá perfeito, é isso Não posso mesmo, reclamar, não posso né? reclamar. Eu acho que quando você consegue, tipo, fazer essa pausa, olhar para tudo, né? Igual você falou, eu não conseguia ver de fora porque eu estava tão inserida ali, eu não Sim, tinha nem tempo para pensar, né? E aí sim. eu acho que quando você consegue fazer esse exercício, faz total diferença, porque daí você consegue otimizar o teu trabalho, né? E você ter feito isso foi de muita coragem, porque a gente sabe que quando as coisas estão indo, por mais difícil que seja, porque tudo é difícil, né? A gente tem que Sim. escolher qual que é o nosso difícil. Mas assim, as coisas estavam dando certo, né? Então você fica assim, gente, eu vou parar com isso aqui, trocar às vezes o certo pelo duvidoso, tá difícil, mas eu tô tendo esse trabalho aqui, então por que mudar? Por que mexer? Por que. Então, mas eu acho que é de muita coragem e também eu acho que quando você empreende, você tem que saber ter esse jogo de cintura, né? A gente tem que saber dançar conforme a música, mas também a gente tem que conseguir olhar para o negócio como um todo, né? Sim. Porque senão a gente não, Para checar se não aquilo ainda tá fazendo se faz sentido. sentido ou não, porque senão às vezes a gente acha que sim, mas no final das contas, não. Tipo, às vezes não é isso exatamente que eu quero fazer, não é bem assim. Então, é, eu acho que esse desafio que você passou te trouxe muitos aprendizados, né? Muita experiência. Eu não tenho dúvidas de que trabalhar dessa forma, né, com profissionais assim, a Laíla, eu conheço assim das redes sociais, né? E ela faz um excelente trabalho. Então, saber, a gente quando olha algo assim muito bonito, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? E assim, ver um trabalho tão bonito, saber que você esteve assim, né, por detrás de todo esse trabalho é muito legal. E parabéns, porque eu acompanho a Laíla desde lá do início, quando ela era bem pequenininha. E que bom que você conseguiu ter esse insight, né? Beleza, eu Sim. tenho que dar uma Deixa eu pausa aqui parar e analisar isso e aqui. analisar se está fazendo sentido ou não. Sim. Mas assim, trazendo para a tua realidade hoje aqui nos Estados Unidos, como que é trabalhar como designer gráfico aqui nos Estados Unidos? É muito diferente do Brasil? Você ainda continua fazendo? Porque eu acho que essa profissão tem vários pontos positivos e um deles é que você consegue trabalhar à distância, né? Mesmo morando aqui, você consegue atender clientes do mundo inteiro. Isso eu acho fantástico, essa flexibilidade, né? Eu falo pro meu esposo, gente, que sonho. Porque eu sou formada, eu me formei em odontologia e odontologia é uma realidade completamente diferente. Se você faz o curso naquele país, você tem que assim ficar naquele país. Ou gastar muito Ou tempo para poder ser, né, para fazer poder atuar em todo outro país. o processo de equivalência e tudo. Então, Sim, assim, dá muito trabalho, né? E, enfim, não é impossível, mas, assim, envolve muito dinheiro, né? Muito sim, tempo. tempo. E essa profissão, eu vejo isso como uma grande vantagem, assim. Eu acho isso um ponto super positivo da profissão, da sua profissão. Então, conta pra gente como que é ser designer aqui nos Estados Unidos. É muito diferente de ser aqui, de ser no Brasil? Como é que é? Enfim, como que tem sido a sua experiência aqui? Vamos lá. Eu acho que eu vou começar contando dessa mudança que eu fiz para vir para cá, mudanças que eu Uhum. tive que fazer justamente para ter essa liberdade e puxar para como tem sido essa diferença para mim. Então, quando eu e meu esposo a gente decidiu, por que que a gente decidiu vir para cá? Vamos começar por aí, né? A Uhum. gente sempre teve essa vontade de morar fora, isso sempre foi um desejo assim no nosso coração, mas tá ali, né? Distante. Distante. Existe. Ele existe. Aham. E aquilo permeava a nossa vida. E em 2020 tivemos aquele boom da pandemia. Foi um momento de
muito estresse para todo mundo, foi, né? E eu acho que momentos de crise fazem a gente encarar a vida de forma diferente, as nossas escolhas e para onde a gente está Uhum. indo, né? E foi um pouco disso com a gente também. Ele tinha uma rotina muito estressante. Eu também, eu tava assim, para você ter uma noção, como eu te disse, eu nunca pensei em não fazer o que eu faço, mas eu tava num ponto de estresse tão grande que eu falava, eu quero fazer qualquer coisa menos isso aqui. Eu quero, Sim. sabe, quando você chega nesse ponto de pegar uma coisa que você ama de paixão e falar assim, eu não aguento mais, eu falei, isso Uhum. não tá certo, isso não tá Uhum. legal. Porque eu amo o Sim. que eu faço, mas eu Uhum. tô esgotada. Eu Sim. quero, tipo, sumir, sabe? Essa era a minha Uhum. sensação. Então a gente começou a analisar possibilidades. Na época, a gente tava com o processo de cidadania portuguesa meu em andamento, mas ele demoraria alguns anos. A Uhum. gente cogitou Estados Unidos, a gente cogitou Austrália. Eu até dei entrada num curso Uhum. para fazer na Austrália, só que a Austrália estava com as fronteiras super fechadas, sem previsão de abrir. A gente já estava Uhum. olhando tudo como se fosse para lá, porque na Austrália é bem legal que você pode, como estudante, trabalhar também, algumas horas, acho que Sim. como é no Canadá também, é bem Sim. interessante. É, eu Porém, já fui para a você já Austrália. foi? Ah, que legal! Eu Aí, ó. cogitei ir para lá antes de vir para cá. Aí, tá vendo? Quando a gente pensa em morar fora, a gente vai analisando as Sim. possibilidades, né? Sim, E a sim. Austrália, assim, é Uhum. incrível, incrível. Quando eu Uhum. comecei a olhar, eu fiquei encantada. Só que aí, com essa questão da fronteira, tava assim, tanto que realmente a Austrália ficou com a fronteira fechada um tempão, assim, não saía nem entre os estados. A gente falou, não, isso aqui eu não tenho previsão, não posso ficar esperando para sempre. E a Uhum. gente voltou para a ideia dos Estados Unidos. Eu tinha essa vontade de estudar fora, de ter uma experiência, né? Tinha anos que eu não estava nessa situação de estar numa faculdade e tudo mais. Eu Uhum. falei, cara, acho que eu tava com 27 anos na época. 26 para 27 por ali. Eu olhei pro Luiz, meu marido chama Luiz e Luísa. Aham. Mas uma Ah, curiosidade, sério? Luísa, sim. Luísa. Muito bom. Aí eu olhei pra ele, a gente com esse desejo, com esse mix de sensações, assim, de uma vontade de mudança. Colocamos em oração, ficamos um ano analisando, pesquisando, pensando como seria. E a gente tomou a decisão de vir para cá. E aí a gente veio, passei para o meu visto de estudante aqui, estudei um pouco de inglês, entrei Uhum. na faculdade, comecei meu curso de UX Design para ter também essa visão diferente do mundo de design. E foi assim, Uhum. tem sido uma experiência incrível, cheia de desafios, mas incrível. Uhum. E assim foi assim, essa minha transição de sair do Brasil e vir para cá, né? Foi essa a Uhum. linha que me trouxe para cá com o meu marido. E o que que eu tive que fazer com o meu trabalho? Todos aqueles clientes de anos que eu estava 100% presente, eu tive que simplesmente cortar com todo mundo. E foi muito dolorido para mim, porque não era só mudar de país. Eu Uhum. teria que finalizar relações incríveis que eu tinha com esses clientes, que realmente foram pessoas assim, para você ter uma noção. Fora a Laila, eu tenho clientes de um salão de beleza de Goiânia que eu fazia toda a produção para eles, era muito incrível. Os Uhum. donos do salão foram no meu casamento, do tanto eles eram Nossa. meus amigos. Então, assim, Uhum. sou muito abençoada de sempre ter tido pessoas, clientes assim especiais na minha Uhum. vida. Uhum. Então, eu que sou uma pessoa que tem dificuldade de dizer tchau, de falar, Aham. vou ter que te deixar na mão, foi um processo Sim. pessoal para mim, de Uhum. ter que me escolher nesse momento e escolher o melhor Uhum. para mim e para minha família. Foi uma decisão que a Uhum. gente tomou de dar um passo para o desconhecido, para Sim. literalmente experimentar algo diferente. Então Uhum. eu finalizei com todos esses clientes, foi assim. Com a Laíla foi o mais difícil, porque eu tava muito dentro de tudo que a gente fazia. Mas deu tudo certo, ela entendeu super. E Sim. assim, eu tenho um carinho especial por ela, eu sempre Uhum. falo isso. Acaba se E tornando aí, família, né? De tanto que sim, você convive ali, né? porque Com você seus sabe clientes. como é. Assim, todo dia eu brinco que assim, que a pessoa que mais tinha foto dela no meu celular era a foto da Laíla. A minha conversa de WhatsApp mais pesada. Sim. Todo dia a pessoa que eu Aham. mais falava, entendeu? Então, assim, Aham. era o meu dia a dia, né? Era muito É uma relação interessante muito isso. próxima, assim. Justamente. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou parar de ter esses clientes que tanto financeiramente eu teria aquele fixo mensal, não teria mais. E eu Uhum. preciso focar em algo que eu já amava, que era esse processo de identidade visual, porque eu gosto muito dessa ideia de criar um universo visual para as coisas. Me dá Uhum. um problema aqui, eu vou conversar com você, a gente vai entender. Eu acho que para mim esse processo de identidade visual é muito isso. Cada novo cliente, cada nova empresa que chega é uma nova história, é um momento que você Uhum. para. Eu falo assim, que você abre tudo, conversa, investiga,
entende até o que o cliente não consegue colocar em palavras, e eu gosto muito disso, desse Uhum. processo. Sempre amei isso. E depois fazer o quê? Traduzir algo do mundo das ideias para o mundo físico, que eu acho que é a grande magia O desse, desafio é. o grande Uhum. desafio, a grande magia. E eu Uhum. sempre gostei desse tipo de desafio, então eu falei, é agora. Me preparei para que tivesse uma transição. Não foi um grande preparo, porque é muito lindo você falar, nossa, eu tinha tudo mil organizado e tinha reserva para 2 anos. Não. E aí eu acho que faz parte do meu testemunho nesse sentido de cuidado de Deus com a nossa vida. A hora que foi pra gente vir, a gente veio. A gente tinha, óbvio, se preparado, se organizado, mas as coisas foram acontecendo assim, com a Uhum. bênção de Deus. No sentido de eu Uhum. continuar tendo clientes no Brasil, e foi assim por muito tempo. Cliente de identidade visual, eu tinha aquele fluxo de clientes, de projetos. E eu gosto muito Uhum. dessa ideia de projeto que tem início e fim. Era uma coisa Uhum. difícil na época das redes sociais, porque você fica eternamente ali. É um ciclo de demandas eterno. É muito Uhum. fácil perder a mão disso, sabe? E se Uhum. envolver demais. E era uma dificuldade minha. Com o projeto, eu tenho início e fim. Eu gosto muito Sim. disso. Ó, te entreguei. Uhum. Então, assim, eu fui Acabou. perceber. É, tipo, acabou. Eu finalizo um No ciclo, fim. sabe? Aham, E sim. eu gosto muito disso. Eu fui percebendo o quanto essa forma de trabalhar fazia sentido para quem eu era naquele momento e para quem eu queria ser, para quem eu queria construir. Eu quero ser Uhum. mãe um dia. Eu preciso ter Uhum. tempo, eu preciso ter mais liberdade. Porque a Sim. minha liberdade como empreendedora, ela era uma escravidão também. Né? Uhum. Existe essa ideia da liberdade, mas dependendo do que você faz, na verdade Sim. é uma escravidão. E era um pouco assim para mim. Então, Uhum. assim, eu ficava escrava do que eu tinha que fazer. E eu falei, Uhum. eu preciso começar a mudar essa história. Então, uniu, assim, essa vinda para os Estados Unidos, uniu junto com essa mudança de pensamento minha e mudança de como eu quero trabalhar. Porque eu acho que não é Uhum. só com o que eu quero trabalhar, é como eu quero trabalhar. Isso é uma Sim. pergunta muito importante para você se fazer. E muitas Uhum. vezes você só vai descobrir isso testando. E eu falo Fazendo. que eu fiquei Uhum. nesses 5 anos ali, ó, fazendo várias coisas. Várias coisas. E eu, às vezes eu me senti até mal. Nossa, parece que eu faço de tudo um pouco, mas eu, assim, Uhum. isso é E no ruim, isso é final parece que bom, você não tá fazendo nada, você tem aquela sabe? sensação, porque você não tem aquele sentimento, tipo assim, Eu do faço resultado que você isso. queria. É. É, tipo, eu faço isso. Uhum. Não, eu fazia. Você faz isso, Luísa? Faço. E isso Faz. também. E aquilo também. Aí eu ficava assim. Então antes eu tinha uma visão negativa disso, mas foi importantíssimo para eu entender o que eu queria. Uhum. Onde encontra a minha facilidade, a minha potência ali como profissional com o estilo de vida que eu quero Uhum. ter. Eu só descobri isso Sim. testando. Então isso é uma coisa que eu falo Uhum. para todo mundo, não importa a sua área, não tenha medo de testar. A gente quer, ainda mais hoje em dia na sociedade mediatista, a gente quer o Uhum. quê? Ó, encontrei essa profissão, encontrei o jeito de trabalhar e é isso, já sou E, super. gente, ganha muito dinheiro, faz É, muito dinheiro e é rápido, viu? nossa, olha, E não achei. precisa trabalhar muito. Então, assim, É bem isso. E eu concordo super com você, porque essa questão eu aprendi também, a vida me ensinou, de que tudo faz parte de um processo. Você realmente precisa fazer, porque é fazendo que você aprende, é sim, fazendo que você se conhece, é fazendo que você entende se aquilo que ficava só no campo da tua sim, imaginação, só no campo das ideias, se faz sentido ou não. E isso é algo, eu preciso até confessar que é recente para mim, porque eu até compartilhei isso, acho que em um dos primeiros episódios que eu gravei aqui no podcast, falando justamente sobre a importância de você fazer. Sabe, começa, faz. Aquela ideia que você tem aí na tua cabeça, faz. Tira ela do papel, tira ela só da tua cabeça e vai para ação. Porque eu, por exemplo, muito daquilo que eu imaginei, que eu pensei, que eu ficava às vezes assim, que eu fiquei meses, anos idealizando, quando de fato eu comecei a fazer, eu percebi que não era bem aquilo, que não era bem daquele sim, jeito, que eu queria fazer era mais assim do que daquele jeito. E aí eu fui me conhecendo. Então, assim, essa dica que você falou é valiosíssima. Tipo, faça, comece, que é no sim, processo, é fazendo que você vai se conhecendo, você vai entendendo de fato como que você vai fazer, né? O que vai sim. ser melhor para você. Isso eu acho incrível. Mas como que tem sido essa sua experiência trabalhando aqui como designer gráfico? Então, a maior diferença que eu senti, como eu falei, foi um processo de Uhum,
parar de ter os clientes só do Brasil, porque financeiramente é É triste isso essa que eu ia falar. conversão. É, Então, não dá, assim, gente, não bate a conta. não bate, ó, infelizmente. E aí chegou um tempo que eu tive que tomar uma decisão, né? Assim, como me preparar para poder atender os clientes daqui. E eu sinto que ainda estou me preparando, né? Graças a Deus eu comecei a ter clientes aqui e ter indicações aqui dos Estados Unidos, empresas Ai, que daqui. Isso foi legal muito isso. interno, sabe? Isso Uhum, é muito especial. Eu acho que essa indicação ela é muito especial. E o que eu posso falar de diferença? Falando tanto de clientes brasileiros, que são uhum, americanos, né, que moram aqui sim, também, quanto de clientes que são americanos mesmo. Quando a uhum, gente compara o cliente gringo com o cliente brasileiro do Brasil, uhum, eu vejo que é muito interessante como o brasileiro ele é mais indeciso, ele é uhum, mais um pouco mais impaciente, um pouco mais sim, tenso, assim. E o gringo, assim, de forma geral, porque a gente fala, né, o europeu, o americano, ele é uhum. muito mais prático, Muito mais ele é direto, mais não é? direto. E eu Aham, sinto, assim, que se ele te contrata, você que vai fazer o trabalho. O brasileiro, ele tem, principalmente nessa parte de criação, ele tem uma tendência a querer, por exemplo, eu tô te contratando, mas eu também quero fazer parte. Não tem uhum, problema fazer parte do processo. Tanto que tem momentos que, falando especificamente do que eu faço hoje, a gente uhum, tem uns momentos de encontro ali, onde o cliente acompanhar o progresso, eu acho que tira muito da ansiedade dele e me ajuda a alinhar expectativas, para que no final tudo esteja mais alinhado. Eu aprendi isso com o uhum, tempo. Antes eu tinha um preciosismo muito grande com o meu processo e ficava com medo de envolver o cliente. Hoje eu já vejo que uhum, isso estrategicamente feito é muito positivo para mim, para ele e para o projeto. Mas de forma geral, o americano, assim, o mercado americano, ele é mais prático. Isso eu acho que sim. aplica em tudo. Quando você mora aqui, que você vê como funciona a sociedade, você entende essa praticidade. E eu acho que, assim, eu vejo isso de forma muito positiva. Por um lado, ter um cliente prático é muito bom. Por outro lado, essa praticidade, muitas vezes, ela é também falta. A gente fala que falta o gingado do brasileiro, que a gente se vira. Mas isso é outro assunto. Sim, sim. Mas falando dessa relação cliente e profissional, eu gosto Aham. muito dessa praticidade. Isso é uma coisa assim que eu acho muito positivo, sabe? Você conseguiu ver realmente essa diferença, né? Porque realmente quando a gente mora aqui, a gente sente isso, né? O Sim, meu esposo, ele também comenta que é muito diferente a relação que ele tem com sim, os clientes aqui nos Estados Unidos e com os clientes que são brasileiros, assim. É muito diferente essa relação, essa forma de se comunicar, de sim, desenvolver o sim, projeto, muda com muito. certeza. Muda muito. E, e como que, no caso, né, você tem a sua empresa, né? Você empreende nessa área aqui nos Estados Unidos. E como que você faz com esse processo de captação de clientes, assim? Como que você encontra e atrai novos clientes? Você pode compartilhar com a gente um pouco algumas dessas estratégias que têm funcionado para você? Claro. Como eu falei, e eu sou muito aberta. Eu nunca, assim, sou uma pessoa que eu sou a favor de ser aberta quanto às coisas. Eu sinto que eu ainda estou nesse processo aqui nos Estados Unidos, sabe? Por Uhum, exemplo, eu entendo que aqui tem certas necessidades de você ter um site que já traz muito mastigado e prático para o cliente as informações principais. Isso aqui é extremamente necessário, que eu estou em construção, porque mesmo, como eu falei, eu tive um ciclo de indicações de clientes muito legal aqui, que foram uhum, surgindo trabalhos muito por indicação. Porém, para eu poder ampliar isso e conectar com outras pessoas, eu preciso ter essa base, essa estrutura pronta. E isso eu falo assim, aqui é extremamente necessário. Porque você tem uma base, que você tem um site com as informações principais. Eu fui pesquisando, inclusive, designers americanos, como eles se comportam. É tudo uhum, muito direto, preto no branco. De forma geral, no Brasil, tem um espaço até para esse contato. É tudo um pouco mais assim. Sabe aquela coisa? Entre em contato por DM, uhum, sabe? Clica no link para a gente conversar. Não, aqui tem que ter as informações principais uhum, muito claras. Isso eu acho que é até uma forma de você ser visto como uma pessoa confiável. Você não está uhum, escondendo informação. Então, se eu daria uma dica para você construir um perfil para atrair profissionais, isso é uma coisa que traz muita credibilidade. E eu estou uhum, construindo isso para mim aqui. No Brasil, isso era uhum. muito diferente. Óbvio que isso é positivo em qualquer situação, você Sim, ter uma sim. estrutura.
de site e tudo mais, mas especificamente essa questão da informação direta e bem organizada, para não Uhum. ter dúvida, sabe? Sim. Isso eu acho essencial. Luísa, e você falando isso parece algo básico, né? Mas eu acho que é muito relevante a gente pontuar isso, essa questão de que, por exemplo, você veio para cá, você já atuava na sua área no Brasil e aí começou a atuar na sua área aqui. O que você tem feito parece assim tão óbvio, né? De estudar o mercado onde você mora, né? De entender como é que funciona aqui a tua profissão, né? Como que você vai conseguir, como que os profissionais, igual você falou, eu comecei a estudar o perfil de Sim, outros profissionais que eu admiro, né, que são referência aqui, para ver como que é o comportamento deles. E são coisas assim que parecem tão óbvias, mas que muitas vezes a gente se esquece e não faz. A gente acha que às vezes sim, assim, eu já fazia isso, eu já faço isso há muitos anos. Só que a gente tem que ter essa noção, né, de que as coisas são sim, diferentes. Dependendo do lugar onde você está, do ambiente onde você está, você precisa se adaptar, né? Você precisa entender como é que o seu mercado funciona naquela região, né? Então, você falar isso, eu acho que é uma dica muito, muito importante. Pode parecer óbvio, sim. mas nem sempre é, porque às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso. Com certeza. Não, essa adaptação, eu falo que é mais assim, você refinar. Uma coisa que eu Uhum, tenho percebido é muito isso. O que eu faço é a mesma coisa, porém é diferente. uhum, Meio sim. frase pronta, mas assim, é Uhum, muito isso. É o mesmo processo, e eu lembro que eu ficava com esse medo. Nossa, será que vai ser tão diferente? Será que eu vou ter dificuldade de expressar ou de comunicar? A questão é uhum, essa imersão na cultura. Eu falo que isso pra mim foi assim essencial. Essa vinda pra cá me trouxe essa imersão, até para uhum, entender se eu quero continuar aqui nos Estados Unidos, uhum, quero ficar aqui mais tempo, quero ter essa presença profissional aqui. Essa vinda para cá foi um teste e eu percebi que uhum, sim, quero. O que que eu preciso fazer para isso acontecer então, né? E aí eu uhum, comecei nesse processo. Primeiro, você entender a cultura é muito importante. uhum, Muito, muito, muito importante. Mesmo à distância, se você tem vontade de atender cliente de um outro país, conheça a cultura, esteja imerso de alguma forma na forma que eles funcionam. Eu acho que isso, assim, de primeira, você conecta com o cliente. Isso para mim é essencial. Toda uhum, vez que eu tenho um novo cliente que a gente vai conversar e tudo mais, essa primeira conversa, quando eles veem o meu material, seja um cliente brasileiro ou americano, o que que acontece? Essa conexão é o que faz ele te escolher. uhum. Isso passa por cima de valor, isso passa por cima de o cara tá com pressa para receber o projeto ou não. Se você consegue se conectar com essa pessoa e ela perceber que você entendeu a dor dela, Uhum, de verdade, sim. ó, isso eu acho que é a coisa mais poderosa. E você só Uhum, vai conseguir conectar com essa pessoa se você tiver possibilidade de se comunicar com ela, além da sim. língua, mas Uhum, entender culturalmente o que ela é também, uhum, sabe? sim. Porque muda mesmo, né? Mesmo você Muda. sendo, igual você falou, né? Eu faço a mesma coisa, só que diferente. Porque muda, né? E são esses detalhes que fazem a diferença, né? A gente ter esse Sim. olhar, essa sensibilidade, essa inteligência mesmo, de tipo, não, eu preciso me ajustar. Esse é o mercado, né, que eu trabalho atualmente. Mas faz quantos anos que você se mudou para os Estados Unidos? Faz quanto tempo que vocês moram aqui? Não, não tem muito tempo, tem 3 anos É e super mais recente. É. 3 anos e 3 meses, pouquinho É tempo, super né? recente. Não, depois a gente tem até que, já estou pensando aqui, ó, em outros episódios, a gente gravar um pouco sobre essa questão de imigrar, gente. Olha, porque eu acho que vai Esse é dar outro. muito assunto, entendeu? Que eu acho que a Luísa aqui, ó, encontrei uma parceira boa, assim, ó, a gente tem quase o mesmo tempo É, de Estados Unidos. Eu vou fazer legal, 4 no final do ano. E eu acho que a gente já tem muita história para contar, né? Porque eu não sei com você, mas certeza. assim, um ano aqui, gente. Eu não sei, não é o mesmo, entendeu? Um ano fora do teu país não equivale a um ano no teu país. Eu não sei Não explicar essa equivale. matemática, entendeu? É igual você falou, é a mesma coisa, mas é diferente. Gente, não, você falou tudo. Vale por 10, um ano por 10. Não, É é muito um intenso, assunto, né? Mas a sim, gente vai, já fica a dica aí, já fica o convite também para a gente gravar um combinado. outro episódio com esse tema. Mas falando sobre o seu trabalho, como que é assim a tua rotina, a tua dinâmica no dia a dia? Você trabalha sozinha? Você tem uma equipe? Conta pra gente um pouquinho como que é o seu trabalho hoje em dia. Da parte de criação, 100% eu. Eu tenho uma Uhum, designer que me ajuda com a parte mais técnica ou de fazer algumas peças específicas.
falando de identidade visual especificamente, a partir do momento que você chega no ponto de aprovação com o cliente, que ele te dá o ok final, entra uma parte muito técnica de exportar arquivos, criar manual de marca, organizar essa entrega final. Então, eu tenho esse apoio com essa designer que me Uhum, ajuda nisso. E eu tenho a parte, a gente, como eu falei, tem a parte em volta do negócio, né? Então tem contador, tem a parte do jurídico, uhum, então tem essas pessoas que me ajudam dessa forma. Mas não é uma estrutura gigantesca, é muito realmente uhum, centrada em mim ainda, porque eu acho que a sim. partir do momento de atendimento até criação, sou 100% eu no processo. Uhum, Eu sou uma pessoa que eu fui percebendo isso ao longo do tempo também, que eu funciono muito melhor no estilo de estúdio boutique menor do que uhum, no estilo agência. Eu lá legal. atrás, na época das redes sociais, eu me questionava muito, Luísa, você chega num limite de capacidade de produção. O que que você quer? Uhum, Contratar mais pessoas? Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam, mas o bruto sempre era comigo. A minha pergunta naquela época é: você quer ser uma agência? Aí você vai contratar uhum, pessoas para trabalhar com você? Eu sempre fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou. Hoje eu olho e eu vejo que não é o meu perfil. uhum, Hoje eu tenho muita certeza disso. Por isso que eu falo que a experiência, o teste é importante. Tenho muita sim. certeza que a forma que eu trabalho, eu sou muito mais de poucos e bons clientes. Uhum, Trabalhos, não gosto e eu tenho cada vez mais focado em menos projetos e projetos com mais qualidade, projetos onde eu consigo me envolver mais com o cliente. Isso é muito mais o meu perfil, porque eu sou uma pessoa que se envolve. Isso é uhum, meu perfil de pessoa. E sim. eu sei que Aham, eu trago isso pro meu trabalho. Então, aqui não tem conversa rápida, aqui não tem, sabe, projetinho uhum, rápido. Luiz, eu preciso só de uma logo. Não faço. Poderia fazer? Poderia, mas eu não sim, faço. Por quê? sim. Eu sei como eu sou. Eu não pego pra fazer isso aqui. Eu olho Uhum, como um todo. Essa é a minha forma de existir com tudo que eu faço. uhum, Eu sou uma pessoa que analisa tudo. Isso também foi me ajudando a entender que fazia muito sentido pegar bons projetos de identidade visual que eu pudesse acompanhar o cliente, né? uhum. E, enfim. E aí a minha estrutura é uma estrutura menor também, por causa Sim, disso. sim. Nossa, mas é tão bom te ouvir, porque a sensação que eu tenho aqui é de tipo de liberdade, né? É libertador quando você se conhece, vai se conhecendo, vai conseguindo identificar, olha, esse é o meu perfil, eu gosto mais de trabalhar dessa forma, eu funciono melhor dessa forma, né? Você conseguir identificar isso, gente, isso te dá um direcionamento e é tão melhor trabalhar assim, né? E é como você falou, a gente estava conversando, né? E isso só o processo te traz, né? Só o fazer Sim, que vai te ajudar a encontrar, né, essas sim, respostas, né? Então é muito gostoso de te ouvir assim, você falou assim, tipo, eu identifiquei que o meu perfil é esse de trabalhar, sabe? Isso traz muito mais qualidade, né? Assim, de vida, sim, em todos os aspectos, né? Isso é sim. muito legal. Mas assim, como é que você gerencia os seus projetos e se mantém organizada? Porque igual você falou, né? Cada projeto é um mundo, né? É um universo, é muita coisa. Então, Sim. como que você faz assim para se manter organizada? Porque eu vejo aqui também o meu esposo, um pouco do que eu acompanho, ele inclusive me ajudou a ser muito organizada, porque gente, é tudo uma questão assim, ó, tipo de pastas, e daí dentro de pastas tem isso e aquilo, e daí são tópicos, e é tudo tão organizadinho, é assim, melhora a vida, tá? Mas eu Sim. confesso que isso eu fui aprendendo com ele. Eu não sei se é uma característica já de quem é designer gráfico, eu não sei. Mas o meu esposo também, assim, ele é muito organizado, né? Então, como é que você faz, assim, para se manter organizada? E como é que você costuma gerenciar os seus projetos? Então tá, vou fazer meu exposed aqui. Pra- Eu acho que assim, existe uma personalidade do criativo de ser uma pessoa mais bagunçada. E se você olhar, isso realmente acontece. Pessoas mais criativas tendem a ser mais expansivas ali, bagunçadas, né? Então assim, eu não vou fazer a bonitona aqui. Eu sou essa pessoa. Uhum, Porém, a organização é como se diz, ela não é intrínseca, mas eu uhum. preciso trazer ela para minha vida. Eu sou uma pessoa que ama uma casa limpa e organizada, eu sou uma pessoa que ama ver minhas pastas organizadas. Isso me traz uma felicidade. Mas isso não é uma coisa natural para mim. Eu tenho que me esforçar para fazer isso acontecer. E falando de, Gente, parece que eu tô me ouvindo. Tem mais viu? alguém que tá te ouvindo aqui, por favor?
Se Bora ser real. comenta. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Olha, eu tô sentindo muita sinceridade e uma conexão gigantesca com você nesse momento. Continue, por favor. Tô amando te ouvir. Uma paz, uma paz no coração. Não sou só Sim, eu. Amém, Jesus. E aí, o muito que que bom. acontece? A gente trabalha com muito arquivo, é muito detalhe, cada etapa tem um ponto. Então, assim, você meio que é obrigado a ter um processo, porque senão sua Uhum, vida vai ser eternamente um caos. sim. Se você for olhar o desktop aqui do meu computador, tem dia que ele tem 500 prints que eu tô no processo, achando Uhum, imagem, traz isso, referência. Eu dou o tempo pra ele. Eu não sou a pessoa que todo dia vai dormir com tudo organizado. Às vezes eu vou ter aqueles perfeito. momentos de hiperfoco. Ó, agora é hora de arrumar. Eu sou assim com a Uhum, minha casa, com o meu closet, com o meu computador, entendeu? Tipo, hoje é o dia. Vrap, saio arrumando tudo. E eu queria ser como? Todo dia arrumo tudo. Fiz fotos hoje, fiz alguma coisa, já limpo tudo, já excluo. esse é o meu marido, tá? Só Nossa. uma aspas. Tipo, essencialmente ele é essa pessoa? Ele é. Ai, Ele então. é isso, entendeu? E eu sou você. Aí agora você pensa juntar essas duas coisas, entendeu? É isso. É a nossa realidade aqui em É, casa. Mas é bom que a gente está encontrando um equilíbrio, né? Eu tô aprendendo com sim, ele, né? A gente tá se ajudando, tá se ajudando. sim. Eu acho que assim, uma coisa também que eu sempre quis ser algo que eu percebi que eu não sou. Eu sofria muito porque eu tenho Uhum, um pai extremamente organizado. Meu pai é um uhum, exemplo. Se ele se propôs a fazer uma coisa, ele vai fazer. As gavetas dele, sempre organizadas. O carro dele pode ter 10 anos de idade, parece que ele comprou esse ano. Ele é extremamente uhum, zeloso e tudo dele é muito organizado. Isso é ele. uhum. Então, por ter esse exemplo em casa, eu queria muito ter nascido. Pai, por que que você não passou Sim, isso assim? Ó? Essa parte faltou. Eu tenho outras características muito fortes sim. de organização, de argumentação, que é muito dele. Por outro lado, eu sou muito diferente nesse sentido de organização. Então, eu Uhum, sempre tive essa referência, eu queria ser essa pessoa. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que a gente coloca a nossa vida coisas que a gente gostaria de ser, porque a gente se compara, porque a gente vê que é assim, ó, assado, e às vezes a gente sofre, e eu sofro, sempre sofri muito com isso. E a uhum. terapia, eu sou, olha, terapia é uma É benção. tudo, gente. Ela me ajudou muito a passar a Sim. entender, assim, cada pessoa tem o seu balanço. Uhum, Eu continuo, minha vida continua funcionando dessa forma. Óbvio que eu sempre posso melhorar, eu sempre estou buscando melhorar, mas tem certas uhum. coisas que faz parte de quem a gente é. A gente pode Sim. refinar, mas a gente Uhum, lutar contra isso é a gente se machucar. E eu acho que a organização é um ponto que, de forma geral, ele é uhum. assim na minha vida. Hoje Sim. voltando até sobre você viu que eu falo da vida, né? Mas voltando para a parte Sim, prática do gente, mas projeto. isso é assim. Eu tô amando. Continua, vai. Você tá indo super bem. Só bora, né? Mas voltando para o dia a dia, para os projetos, o que que me ajuda? O que você falou é perfeito. Cada projeto é um universo, mas ele Uhum, é um universo dentro de uma restrição. Isso é muito importante, porque senão você não tem limite de criação, de finalização de nada. E uhum, hoje em dia eu tenho muita clareza disso. Uma coisa que eu aprendi é um universo, porém você tem que ter os limites. Então, uhum, um bom briefing vai te ajudar já a excluir várias coisas. Eu falo que o processo de design, ele mais do que escolher várias coisas para colocar, é você sair tirando várias coisas que aquilo não uhum, é. Quando você pensa dessa forma, isso te ajuda a selecionar. Então, você tem um projeto estruturado tanto da parte de quais são as etapas do meu processo, o que que eu faço nessa primeira etapa, é, tudo organizado. Isso eu fui fazendo com o tempo. Como eu sou muito do quem sabe faz ao vivo, eu sempre me uhum, virei bem no quem sabe faz ao vivo. Só que isso é cansativo, né? uhum. Então você ter coisas pré-organizadas. Hoje eu tenho essa estrutura, mas demorou. Hum, Demorou. Porque uhum. não é natural. Para mim, na hora eu vou Sim. e eu me envolvo naquilo na hora. Hoje tem essas estruturas, então, por exemplo, eu tenho um modelo de pasta que cada novo projeto eu só duplico ela, ali eu já tenho estrutura. Eu uso muito o Notion e o Asana. Então, ali, quando eu Uhum, vou criar um projeto, eu consigo já duplicar ele e ter todas as etapas. O que, que eu faço? Eu só vou preencher. Isso, uhum, com o tempo, foi me ajudando a cortar aquele tempo que a gente consome com coisas que não mas é rapidinho. Não é, não. O nosso tempo uhum. diário, ele é limitado. Então, ao longo do Sim. tempo, eu fui percebendo que ter essas estruturas pré-determinadas me ajudava não só a não gastar tempo com coisas desnecessárias, com pequenas burocracias, mas Uhum, também tirar desvios, porque eu sou uma pessoa que observa tudo, muita coisa me tira atenção. Então, eu fui uhum. o quê?
me limitei. Ah, Luísa, mas aí como que é o processo criativo dentro de algo limitado? Aí que tá. É como se eu me expandisse em cada processo, mas no final eu sempre vou afunilar. Uhum. Aprenda a fazer isso, porque senão você vai ter processos Sim. infinitos que nunca terminam, Senão sabe? nunca tem fim. Eu entendo isso porque eu vivi isso na minha marca. No início, pronome, para várias questões Sim, assim da minha marca, inicialmente foi uma busca sem fim. Para mim, parece que nunca eu não conseguia colocar um ponto final, um limite. Não, tipo, sim, é isso aqui já, sabe, já tá bom. Eu não conseguia. E eu acho que quando o meu esposo, mais uma vez, que me ajudou, né? Porque ele falou: olha, você é o cliente mais difícil que eu tive na minha vida, entendeu? Então, assim, ele me ensinou muito nesse aspecto, porque sim. isso que você está falando é muito real, gente. A gente saber colocar limites também, né? Porque senão nunca tem fim. Você Ainda nunca vai mais passar para a próxima etapa. quando se trata de processo criativo. Eu ouvi uma vez e depois eu vi em várias outras vezes, em vários outros lugares também, essa questão de que muita informação também te paralisa. Sim, Sabe, assim, ao invés de te sim, ajudar, vai te fazer ficar mais confuso. Então, você saber colocar limites, você saber, não, até aqui, tá ótimo, fiz tudo o que tinha que fazer, segui um briefing, né, bem feito e tal. Gente, isso olha, vida. Eu falo por com experiência certeza. própria, porque eu vivi isso. E mudou. Quando eu aprendi. Quando eu aprendi, a minha vida foi outra. Amei esse saber um pouquinho mais de como que funciona esse seu processo de organização aí dos seus projetos. Mas, assim, falando de processo criativo ainda, conta pra gente como que a sua busca por referências, como é que você busca as suas inspirações, né, para os seus projetos? Tem algum designer ou artista que você admira, particularmente assim, ao seu favorito, tem o seu coração? Conta pra gente como que é isso para você. Bom, falando de busca de referências, isso faz parte da vida do designer, né? E eu acho que faz parte da vida de qualquer pessoa que está na internet. Hoje isso virou até uma moda, né? Você entrar Uhum, no Pinterest e procurar coisas que você quer para sua vida. É muito gostoso você ver, porque ali você vai viver num universo que você quer se inserir, coisas que você se identifica, né? uhum, E isso dentro da profissão do designer pode ser até perigoso, porque você se envolve tanto que você não tem um limite. Ou você olha para coisas que todo mundo está olhando. Então você começa a ter referências. Se você entrar no Pinterest hoje, você tem que ter, como designer, você tem que ter muito cuidado. Um dia eu tava conversando com uma amiga, e aí eu tava, tipo, só fiz uns stories, assim, tipo, rolando o feed do meu Pinterest. uhum, E ela falou assim, Luísa, tipo, a minha home do Pinterest tá igual à sua, tipo, muito parecida. sim. E ela me trouxe essa percepção, caramba, tipo, a gente, todo mundo tá vendo a mesma coisa, né? Essa é a Começa a sensação. ficar tudo igual. É. Começa a ficar tudo igual. Então, quando eu falo de buscar referências, eu sempre gosto de, olha, a minha maior referência é a minha vida, Uhum, é a minha vivência, eu falo, porque isso vai ser único. Isso vai ser único. Então, os lugares que eu vou, as coisas que eu observo. Não tô falando de ficar olhando só coisas de design, eu tô falando de você andar na rua e olhar letreiro sim. diferente. Sair fora da É, caixa. sai fora da caixa. Uhum, As plataformas, eu falo Pinterest porque todo mundo conhece. Tem outras sim. mais específicas para o design que são muito boas, mas assim, de forma geral, hoje em dia tá muito fácil você olhar para a mesma coisa que todo mundo. Uhum, Pergunta pro Wallace aí. Quando você vai olhar, mesmo entrando no Behance e tudo mais, você vai olhar, a gente vê certas tendencinhas visuais aparecendo muito em todos os projetos, porque tem muito isso, sabe? Então é muito fácil. Você vê o projeto tá lindo, mas você vê que é muito fácil a gente cair. E eu não tô me tirando dessa, entendeu? Eu não tô falando, nossa, Luísa, uhum, não. Faz parte da nossa vida sim. tentar furar essa bolha, porque é muito fácil. Existem referências, soluções visuais muito interessantes. E tem hora Uhum, que faz sentido você trazer aquilo como parte do seu projeto. Mas um exercício que eu tenho feito para mim mesma é isso. Não entra no Pinterest, não fica procurando coisa enquanto não é hora. Foca no mundo das ideias primeiro. uhum, Sai pra fora, vai andar no mercado, sei lá, vai olhar prédio. Isso me ajuda uhum, a dar uma distanciada. E quando eu vou para a plataforma digital ali de referências,
eu já sei o que eu tô buscando, então ali eu não vou me deixar ser tão influenciada por tendências. Mas é Uhum. muito fácil isso acontecer também. Então é uma Sim. observação, assim, a gente ficar alerta, sabe? Uhum, o tempo todo, né? Porque a gente é vítima, né, do que tá Sim, acontecendo. E é difícil a gente. Porque quando a gente vê, a gente já tá lá, né? Uma sim. coisa que tá, tipo, o pessoal tá falando muito. O meu esposo comentou comigo recente que. Acho que em algum horário do almoço, assim, da agência dele lá, as meninas comentando que, nossa, tipo, em Nova York, todo mundo tá com samba no pé. E é muito louco isso, né? Eu falei, eu tenho um samba, sabe? Assim, tipo, é muito isso que a gente tá falando, né? A gente acaba sendo muito influenciado, né? É difícil você conseguir sair dessa bolha, porque, enfim, a gente não tá falando assim que é de tudo ruim, não, gente, mas é porque tem que saber, tipo, filtrar, né? E ter esse cuidado, né? Pra não ficar tudo tão parecido, sendo que cada um, como você falou, tem as suas características, a sua personalidade, o que traz, né, a identidade, né, assim, a sua marca para aquele projeto, né? Lógico que, como diz o meu esposo, tipo, ele sempre fala, né, que o projeto você faz não é para você, né? Ele fala assim, olha, se eu fosse o cliente nesse projeto, seria assim, mas o cliente que escolhe, né? Acontece. Lógico que tem o conhecimento, né? Todo o direcionamento de vocês, né? Que são os profissionais, as pessoas que estudaram e se capacitaram para isso, mas é o cliente que decide, né? No final, né? Mas quais foram as maiores lições, assim, que você teve, Lu? Já tô te chamando de Lu, já. Pode. Já fiquei íntima já. Que você Fechou. teve nesses anos como profissional, assim. Porque você já tem quantos anos, assim, de formada? Se eu for contar, ano que vem, 10 anos. Ó, já 10 anos, né? Então, eu acho que a gente se forma mais ou menos. Não sei se eu posso perguntar a sua idade, aquela que eu já tô fazendo as contas Pode, aqui. Deve pode, ser que a pode. gente já tem quase. A gente tem a mesma idade já, porque quase Eu 20 anos tenho de 30. formada. Não, a gente Fiz não tem. 30 esse ano. Não, é mais nova. É mais nova. Quando você falou 10, eu falei, a gente tem quase 10. É que eu tenho um pouquinho mais, de formada. Eu tô com 33, 3 anos de diferença. Uhum, uhum. Mas nesse tempo já é um tempo, assim, considerável, né? Dá pra. Uhum. Então, quais foram as maiores lições, assim, nesse período trabalhando como designer gráfico? Na sua área no geral, né? Porque nem sempre você trabalhou Uhum. só especificamente, né, como designer gráfico. Eu acho que eu volto na primeira coisa que eu falei. Essa parte de experimentar, se permitir fazer uma coisa Uhum, sem saber o que que vai dar. Eu acho que uhum, isso é um medo que a gente tem. A gente vive para controlar a nossa vida. Tudo uhum, que a gente faz é controlado. E uhum, uma coisa que eu tenho tentado até puxar de volta é isso. Essa fase que eu estou vivendo uma fase de reformulação. Como eu te falei, sabe quando aquela coisa dos 30 tem essa brincadeira, né? Que é uma idade que você repensa a sua vida. Eu sim, sinto muito isso. Esse ano eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho voltado nessa história de, Luísa, tem que testar. Não tenha medo. Às vezes a gente fala assim, cara, não, eu estou nessa tem 10 anos, já era pra eu ter isso resolvido, ou se eu faço assim tanto tempo, por que mudar? uhum, Muda, testa. Se der errado, deu, mas você testou. Eu acho que a gente está aberto para testar sem saber o que vai dar, porque a gente muitas vezes testa já tendo controle, já tendo plano B, C, D. Eu sou essa pessoa. Isso me uhum, trouxe muita ansiedade, isso refletiu uhum, muito na minha vida. E como cristã também, isso mostra assim como a gente querer controlar a nossa vida isso nos afasta de Deus. Então, isso tem sido um uhum, período da minha vida hoje que, como aprendizado com o tempo, não importa a sua idade, você só vai descobrir novos caminhos, se você só vai sair de certas dificuldades que você tem se você estiver aberto para testar, mesmo que não tenha garantido o resultado. Acho que essa uhum, vinda para mim, pessoalmente falando e profissionalmente, vir para os Estados Unidos foi isso, representou isso na minha uhum, vida, da minha família. A fase que eu vivo hoje é me permitindo falar nãos, vários nãos para projetos e entender o caminho que eu estou indo para construir o que eu preciso para mim e para minha família. Isso veio de um cansaço, isso é outra coisa. Acho que chega um ponto na sua vida que você fica cansado, você fala, caramba, uhum, o cansaço me venceu, eu preciso sair daqui. Se uhum, você puder chegar nesse ponto, às vezes, de grandes decisões sem estar tão cansado, melhor. Para mim, não. Eu cheguei num estado de exaustão ali,
Então, que eu posso trazer de aprendizado de anos trabalhando. No Uhum. final das contas, essa sabedoria e esse autoconhecimento que você tem de você vai te ajudar a tomar essas decisões, né? Uhum. E o que é bom para você também é bom para o seu cliente, porque você é uma pessoa que está mais feliz, mais Sim. disposta, mais alinhada com o que você está fazendo, a sua entrega é melhor. Você Uhum. fala não para um cliente, muitas vezes é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Eu que tenho essa dificuldade de dizer não para as coisas, isso para mim foi, se você como profissional, falando assim, né, se você tem essa dificuldade, tem hora que o não ele é a melhor coisa que você pode falar. Sim. Sim. Então isso é outra coisa que com o tempo eu fui aprendendo, não sai, eu acho que dizer sim para muitas coisas me fez aprender muitas coisas e faz parte do Uhum. processo. Mas hoje eu tenho a plena consciência de que eu tô na época de dar uma boa filtrada para Uhum. poder entrar num caminho que eu consigo atingir outras coisas da minha vida, né? Então Uhum. a minha vida profissional e pessoal, tá sempre ligada, né? Eu Uhum. que tô numa época de pensar na maternidade e tudo mais, eu tô me preparando para isso, a minha profissão tem que me dar esse apoio, Uhum. né? E eu Sim. acho que, Sim. de forma geral, como designer, uma das capacidades que eu acho que são as mais especiais, é uma capacidade que muitas vezes as pessoas não pensam em refinar ela. É a capacidade de ouvir, perceber Uhum. o lado do cliente, Uhum. de interpretar as coisas. A gente pensa muito no visual, né? No resultado final. Ah, eu preciso ser melhor nisso, eu preciso ter mais técnica. E uma chave que eu percebo que para mim, e é um feedback que eu tenho dos clientes, eu fico muito feliz de ter esse feedback, é Uhum. deles se sentirem apoiados, de se sentirem ouvidos, de se sentirem entendidos Uhum. do começo até o fim na apresentação, você explicar o porquê daquilo. Isso eu acho que é uma capacidade que o designer precisa ter, Uhum. e que se você. Muitas vezes você pensa que, nossa, eu preciso melhorar meu nível de projeto, aí a gente pensa só no visual. Às vezes essa parte de comunicação, ela é muito mais importante, as pessoas não olham. Sim. Com o tempo eu vi como isso é uma força para o profissional da área criativa, sabe? Uhum. Legal, eu acho que você conseguiu até já dizer aqui pra gente conselhos, né, que eu ia te perguntar agora. Quais seriam os conselhos que você daria para outras mulheres que desejam seguir carreira no design? E eu não sei se você teria mais alguma coisa, né, para falar, ou se você já conseguiu formular tudo nessa resposta que você deu, porque foi muito boa essa resposta. É, mas se você tiver mais algum conselho, alguma dica que você queira dar, fique à vontade também. Eu acho que dicas que eu daria, Uhum, peça uhum, ajuda, converse. Às vezes as pessoas acham que saem da faculdade tem que sair prontas. Não. uhum, Você vai ter que conversar. Se eu não sei como fazer isso, fala com a gráfica. Olha, pessoal, eu preciso mandar um arquivo para vocês aqui. Como que vocês querem que eu mande? Como que é a uhum, melhor forma? A gente acha que a gente tem que saber tudo. Ou o fato de não saber um detalhe específico me faz um mal profissional. uhum. Mal profissional vai ser você ficar estagnado por vergonha ou por ego de não querer assumir que você não sabe isso ou aquilo. Uhum. Ter Isso eu sou humildade, né, assim, pra assumir, tipo, a gente não olha, sabe de tudo, né? a gente A não gente nunca sabe vai de saber de tudo. tudo. Sim. A gente não sabe de Uhum. tudo. Converse com seus colegas, converse com os fornecedores, que na nossa área do design, essa conversa com a gráfica, né, com o fornecedor gráfico é muito importante. Uhum. Pergunte mesmo, não tenha esse medo. Às vezes a gente fica com essa. Isso vai me mostrar como não profissional, mas não, pelo contrário, isso te mostra que você está interessado em fazer o melhor, para Uhum. que o resultado seja melhor, né? Então, comunicação também nesse sentido é muito importante. E ter processos e pedir ajuda também no sentido de não carregar o mundo nas suas costas como empreendedor. Então, vai pedir ajuda, vai pedir para o contador, vai contratar jurídico. Com o tempo, a sua empresa vai estruturando. Invista nisso. Invista na Uhum. estrutura das coisas que não precisam depender de você. Isso eu tô falando para as pessoas e continuo falando para mim, porque Sim. eu tenho essa tendência de abraçar funções. Peça ajuda nesse sentido. Eu não preciso carregar isso aqui sozinha. Eu acho que isso é para Uhum. qualquer empresa, sabe? Perfeito. Também, nossa, acho essa sua dica super, super importante. É, dica boa, gente, é dica compartilhada, né? Então, olha, se conselho fosse bom, tem esse ditado, né? Então, esses conselhos que a gente está ouvindo hoje aqui da Luísa têm sido, assim,
valiosíssimos. E não é só para você que é da área de designer, não mesmo. Tem servido para mim, que sou de uma área completamente diferente, porque eu acho que acaba se expandindo para a vida de um modo geral, né? Porque o Sim, trabalho é uma extensão, né, da nossa vida, né? Então eu acho que quando a gente consegue exercer bem, né, a nossa profissão, o nosso trabalho, a gente consegue ter mais qualidade em outras áreas da nossa vida, né? E isso faz diferença. E a gente já está indo para o final, mas eu ainda tenho mais uma perguntinha para te fazer, que é dentro desse universo, né, de design, o que que você acha que assim que é tendência, que está sendo tendência nesse momento, né? E quais dessas tendências mais te interessam? Assim, você consegue ver isso, ver alguma tendência aí ou não? Tem alguma que te chama mais atenção, que você gosta? eu acho que tem tanto essa tendência no sentido de tendências visuais e tendências do mercado em si, né? Eu acho que do mercado em si, que é algo que não é só do design, mas a gente vê nas redes sociais, sempre essa retomada eu acho que da originalidade. Acho que a gente está numa época de Hum, uma retomada de originalidade. Às vezes a gente acha que uma pessoa original é uma pessoa que está nas tendências. Não, para mim uma pessoa original é uma pessoa que ela constrói o caminho dela. Pode ter tendência na vida dela, pode ter, não tem uma caixinha. Eu acho que a gente está numa uhum, era de várias caixinhas. O estilo, todos os sim. estilos têm nome, né? Tipo aquela coisa de falar que você tem uma série de não sei o quê. Então, eu acho que a gente está num caminho de dar uma quebrada nisso. E falando pro Uhum, design, puxando isso agora para a parte visual, a gente tem essa mesma coisa, igual você falou do samba, né? A uhum, gente tem essas soluções gráficas que são tendencinhas ali que a gente vê muito sendo repetidas. O que fica muito claro para mim é que isso está cansativo. Então, um uhum, cuidado, eu acho que mais do que falar de uma tendência específica, é a tendência de sair dessas uhum, caixinhas, sabe? A sim. gente consegue ver esse movimento, né? A gente consegue ver o movimento de parar, de focar tanto em coisas rápidas, então a volta dos vlogs grandes do YouTube. Acho que Uhum, isso para o profissional é a mesma história. É você se mostrar como profissional, não só mostrar números, não só mostrar dicas rápidas, 3 dicas disso, uhum, ter conversas mais profundas. Acho que se mostrassem como profissional, eu tenho percebido essa tendência geral de mercado que se aplica também uhum, na área do design, sabe? sim. Nossa, isso que você falou no final eu também percebo super. Porque eu acho que ficou por um bom tempo eu acho que esse relacionamento, essa relação muito superficial. Sim, E eu acho que agora, eu acho que isso faz parte também desse processo, né? Quando você vê muito algo acontecendo, logo, isso sim. tem um prazo, né? Tem Logo vai prazo. vir Uhum. algo, né, que vai ser diferente. E eu acho que realmente o mercado agora, ele pede mais mais profundidade nos assuntos, né? Mais conhecimento, né? Para realmente, de fato, você conseguir ajudar ali, né? O seu cliente, né? Ajudar quem quer que seja a pessoa que Sim, está ali do outro lado te ouvindo, né? Você conseguir entregar algo de qualidade, mas ser isso é uma relação mais profunda. Eu também vejo muito isso, essa concordo. tendência. Agora eu já também comecei a perceber isso. Ai, olha, eu tô aqui com o coração assim já apertado porque eu amei, amei, amei esse nosso podcast. Foi muito Também. boa essa gravação. Eu acho que se deixasse aqui a gente ia falando muito, Ia mas falando. eu acho que o podcast já tá ficando longo já, mas é porque, gente, é assim, ó, quando a convidada é especial, o que sempre é aqui, que sempre acontece aqui, a gente não assim, a hora A passa, o tempo conversa passa vai. muito rápido e a conversa vai, entendeu? E aí, enfim, é, eu, eu quero já, assim, ir para o final agora da nossa gravação e dizer que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Aprendi muito com você hoje, então eu quero te agradecer muito, 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 muito por você ter aceitado participar. Espero que esse seja o primeiro de muitos, porque eu costumo dizer aqui que a internet ela me trouxe pessoas muito especiais, me deu essa oportunidade de conhecer pessoas muito especiais e eu sou muito grata a Deus por isso. E você é uma delas. É,
Foi através do meu esposo, que foi, né, tudo através ali das redes sociais, né, que Sim, teve essa conexão. Então, a internet tem coisa muito boa, assim, né, como tem. tudo na vida, né, a gente tem que saber Sim. usar, né, aquilo, o lado bom, né, das coisas, ver o lado bom das coisas e aproveitar disso. Então, muito, muito obrigada, Lu. Eu desejo muito, 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 muito sucesso para você aqui nesse país, enfim, em qualquer lugar, na tua Amém. profissão, que você continue sendo muito bem sucedida, né? Que Deus continue abençoando os seus planos, os seus projetos. E espero logo, logo ter você aqui de novo para a gente falar de outros assuntos e falar também de design mais uma vez, porque é um assunto que muito me interessa, que eu gosto, admiro muito a tua profissão. E é isso. Se você quiser deixar é, alguma mensagem aqui agora para a gente finalizar, fique à vontade. E também já peço para você falar como que as pessoas te encontram, né? Fala do teu trabalho aí, né? Como que você trabalha atualmente, como que as pessoas podem aí te encontrar para fechar algum projeto, fechar algum trabalho com você. Nossa, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, Gia, por você ter me chamado. Eu falo que essa vida de empreender é um pouco solitária às vezes, né? Eu sinto falta de fazer parte de um time, de conversar, e eu concordo com você que a internet ela traz esses companheiros digitais. Eu tenho várias amigas, colegas barra amigas designers que eu conheço do Instagram. A gente conversa, a gente troca ideia, a gente se ajuda. Nunca vi ao vivo as Uhum. meninas e eu sinto que elas são minhas amigas, assim. Então, a internet é muito especial nesse sentido e essas conexões que acontecem, né, é muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ter vindo conversar com você hoje. Assim, é muito gostoso. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, de conversar, de pensar. Eu sou muito reflexiva. Então, assim, deve ter ficado longo mesmo, mas eu acho que, assim, igual a gente estava falando, num momento de mundo tão corrido, a gente parar e conversar é tão especial. Então, assim, eu que te agradeço super por esse momento. Uhum. Pode me chamar mais vezes. Yeah. E sobre como me acham, vocês podem me seguir no Instagram, luisa.abraão. Lá é que eu Uhum. costumo postar tanto os projetos quanto um pouco do dia a dia. E vai ser um prazer ter mais pessoas me acompanhando lá também. E eu vou deixar também, pessoal, o Instagram, né, o perfil da Luísa aqui na descrição desse nosso episódio, para vocês seguirem ela lá, ela nas redes sociais. E por hoje é isso, espero que vocês gostem. E se você está ouvindo esse episódio aqui agora, por favor, não esquece de compartilhar, de mandar para os amigos, para a família, para o vizinho, curte, deixe seu comentário. E não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Eu estou no Instagram como @geis.nvs, no YouTube Geise Neves, mas eu vou deixar também todos os meus links na descrição desse vídeo para vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!